Olá, eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e no primeiro vídeo do ano, hoje, 1º de janeiro de 2021, eu quero trazer para você uma reflexão, Hoje muito se fala sobre propósito e eu quero trazer a minha visão de tudo que eu estudei, de tudo que eu entendi sobre propósito, para que nesse ano de 2021 você realmente encontre o seu propósito. E por tudo que eu estudei, por tudo que eu vi, eu vejo que há muito romantismo em torno dessa palavra, do propósito. O que é realmente o propósito? Se você for na origem da palavra, propósito significa intenção. Então, qual é o propósito da sua vida? É a sua intenção, é o seu motivo de viver. E aí, por que eu acho que existe muito romantismo em torno disso? Porque as pessoas ficam olhando para fora, elas ficam tentando descobrir o seu propósito olhando para fora. E ficam tentando entender qual é a função delas nessa vida, nesse mundo, olhando para o externo. Agora vamos trazer esse mesmo raciocínio para a natureza. Porque tudo que é feito pelo homem, todas as ideias que vêm concebidas pelo homem podem ser falhas, mas o que vem da natureza não é falho, Então vamos imaginar que eu tenho uma semente, sei lá, de milho, de abóbora, uma semente de palmeira, não importa. Cada semente tem um propósito. O que é então o propósito? É essa energia que tem dentro da semente para que ela se torne algo. Então, se eu tenho uma semente de abóbora, qual é o propósito? Qual é a intenção dessa semente? Se tornar uma abóbora. Se eu tenho uma semente de palmeira, o propósito dessa semente é se tornar uma palmeira. O que eu quero trazer hoje é essa reflexão que o seu propósito está dentro de você. Você precisa parar, olhar para dentro e avaliar qual é a sua intenção de vida. E por que hoje muitas pessoas não conseguem achar o seu propósito? E eu confesso que eu demorei muitos anos para entender qual era o meu. Por que isso acontece? Porque hoje em dia tem muita informação disponível, muita, de todo tipo. E tem muitas pessoas que falam que aquilo é o certo, aquilo outro é o certo, que outra coisa é melhor ainda. Então eu acompanho pessoas influentes na rede social, nos canais de YouTube, no Instagram, e pessoas que têm uma grande influência, ou seja, muitas pessoas seguem aquilo que esse influenciador está falando. E essas pessoas, algumas delas, eu sigo porque eu realmente acredito, concordo com muitas coisas. Mas aí é importante você ter um filtro para que você possa absorver o que faz sentido para você e simplesmente ignorar o que não faz sentido para você. Porque eu acredito que a verdade não é uma só, sabe? Então você vai absorvendo as informações de vários lugares, de formas diferentes e absorve o que faz sentido para você. E eu vejo muitas pessoas falando que, por exemplo, com relação ao físico, que você tem que ser forte, que uma pessoa tem que fazer musculação, pegar peso. Eu concordo em parte, sim. Por quê? Porque é pela sua saúde. Então você precisa cuidar do seu corpo pela sua saúde. Mas eles falam numa intenção de realmente ter um corpo forte, bombado, no sentido de sarado. E porque é isso que vai te tornar forte. Então, muitas pessoas acabam concordando com isso. E o que acontece? Você começa a buscar o seu propósito no outro. Se o outro vai ver que o propósito dele seja ser forte. Para a caminhada dele, para o processo dele, ele precisa ser forte e ótimo para ele. Mas entenda que existem objetos que não têm a mesma função do outro, Eu preciso de coisas fortes e eu preciso de coisas frágeis. Tem coisa que a função é apenas trazer beleza na vida. Vamos imaginar aí um poeta
né? É um compositor Noel Rosa, que era bem franzino, bem magrinho. Imagina se ele olhasse, buscasse o seu propósito aí no mundo e, pelo que o outro falou, acreditasse que ele tinha que ser forte. Deu para entender? Que quando a gente busca o nosso propósito olhando o que o outro busca para ele, a gente deixa de olhar para dentro e a gente se perde. Então, tudo tem o seu lugar. Tem lugar dos fortes e tem lugar dos frágeis. Tem lugar de quem vai caçar, né, que se joga, que se atira, que corre risco, e tem lugar da poesia. Então imagina, qual é a importância da arte? Muita. E imagina se cada artista acreditasse que ele precisasse fortalecer o seu corpo, porque na missão dele isso é muito importante. Da mesma forma, eu vejo pessoas criticando por uma posição religiosa, né? Não é criticando, mas dizendo que toda mulher, né, tem que ser mãe, todo homem tem que ser pai. Se você não tem filhos, você é uma pessoa egoísta, porque você vive a sua vida para satisfazer apenas os seus desejos. Olha, eu tenho 2 filhos, mas em momento nenhum eu acredito que quem não tenha, não seja uma pessoa generosa. Sabe, tem pessoas que não têm filho, mas ajudam milhares de pessoas de outras formas. Eu, por exemplo, tendo 2 filhos, eu posso ajudar somente os meus 2 filhos, fazendo com que eles se tornem pessoas melhores, cidadãos de bem, pessoas honestas. Mas eu também poderia não ter filho e ajudar milhares de pessoas. Deu para entender? Que eu posso olhar uma informação e falar, meu Deus, se eu não tenho filho, eu sou egoísta. Então, cuidado com as coisas que vocês ouvem. E eu falo, inclusive, sobre o que vocês ouvem de mim. Absorva o que faz sentido para você. Eu não acho que você tenha que ouvir a postura e a opinião de alguém e absorver aquilo como verdade simplesmente porque ela é uma pessoa idônea, honesta, tenha bom caráter. Não. Aquilo faz bem para ela. Agora você tem que avaliar se isso faz bem para você também. Então imagina no mundo animal, né? Imagina se um beija-flor quisesse virar um leão. Deu para entender que o beija-flor é frágil, é delicado. Ele tem a beleza, a sutilidade, a sutileza. Agora, o leão é agressivo. Imagina se todos os animais quisessem ser leões. Você precisa reconhecer qual é o seu lugar no mundo olhando para dentro. Essa semente que está dentro de você, na verdade, essa semente que é você veio para manifestar algo. E aí, eu sou uma abóbora, eu sou um milho, eu sou uma palmeira? Como eu descubro o que eu sou? Como eu descubro qual é a minha intenção? Você descobre olhando para dentro. E aí eu quero fazer uma comparação. Imagina que você tem um filho, e aí esse filho está o tempo todo falando, mãe, pai. E aí você fala, peraí, agora a mamãe está trabalhando, agora o papai está trabalhando, agora eu não posso. Então, a sua semente, a sua intenção é como se fosse um filho. Uma criança que tem toda a ingenuidade, que tem toda a inocência, que quer apenas se expressar e tá ali, querendo existir. Mas você não dá atenção. E aí o que acontece? Já viu aquela história, a criança dormiu de tanto chorar? Né? Chamou atenção, gritou e você não deu atenção. O que acontece? A criança dormiu de tanto chorar. O seu propósito dorme de tanto chorar. Ele grita. Quando você é criança, você quer agir de acordo com o seu propósito. Aquela vontade que você tinha de repente de cantar, mas seus pais recriminavam, porque isso, você gostava de aparecer quando chegava a visita, que coisa feia, a criança tinha que ficar lá, quietinho no quarto. Aquela vontade que você tinha de repente de ser artista e seu pai e sua mãe te recriminaram porque isso não dá dinheiro. Sabe? É aquela criancinha que quer existir, mas foi abafada pela família, pela própria vergonha. É exatamente aquela criança que está chamando pai, mãe, e você o tempo todo deixa
a criança de lado até que ela dorme de tanto cansaço, de querer existir e você não deixa. Então, o seu propósito está dentro de você, mas talvez ele tenha adormecido porque você não deu a atenção quando ele estava querendo florescer. Por vários motivos, como eu já disse. E aí, o que fazer então? Da mesma forma como uma criança que tem a inocência, que ela na verdade só quer existir, só quer fazer o que ela quer, é só você ir lá, como se fosse o seu filho, e falar: filho, agora a mamãe pode brincar com você, vamos? Assim você vai fazer com o seu propósito. Ele está aqui, adormecido, e você tem que diminuir o volume do mundo e aumentar o volume interno, dar atenção ao seu propósito. Imagina que hoje você não tivesse que se preocupar com absolutamente nada e absolutamente ninguém. Dinheiro não fosse problema. Satisfação, aceitação dos outros também não. Imagina o seu mundo perfeito. O que você estaria fazendo hoje? O seu propósito está relacionado a isso. E aí, às vezes é difícil você descobrir porque o seu propósito ficou soterrado. De quê? De obrigações, de necessidades, coisas que você julgava importantes. E aí o seu propósito está lá no fundo. E aí você fala: Simone, porque eu me vi assim. Se alguém falasse assim: olha, eu me vi sempre uma pessoa ocupada, atarefada, e se alguém falasse assim pra mim: olha, eu te dou 24 horas de folga, faça o que você quiser da sua vida, não se preocupe. Eu não sabia o que eu ia fazer. Nem pra descansar eu não sabia o que eu gostaria. Eu falei: meu Deus, e agora eu vou pra praia? Eu deito e durmo? Eu não sei. Deu pra entender o quanto a gente soterrou as nossas vontades, os nossos propósitos, a nossa semente. E não é olhando para fora, seguindo A, B ou C, Simone, que você vai encontrar o seu propósito. É olhando para dentro. Então, absorva disso aqui o que faz sentido para você. Mas o mais importante é a sua intenção. O seu motivo de viver está dentro de você, soterrado por várias justificativas, vergonha, medo de não dar certo, necessidade de aprovação. Enfim, muitas coisas soterraram o teu propósito, mas ele tá aí. É aquela criancinha que basta você acordar que ela vai despertar com a maior alegria. Mas para isso, você precisa aumentar o volume de dentro e diminuir o volume de fora. E eu me proponho em 2021 a trazer o meu trabalho muito voltado para esse lado, para que você descubra o que você veio fazer nesse mundo. Tenha certeza, isso aqui não é um momento para você comer, beber, dormir e pagar a conta. É muito além disso. Pode te trazer muita satisfação, muita realidade, desde que você deixe a sua semente desabrochar. E eu me comprometo a ajudar vocês, com o meu trabalho, a fazer a semente de vocês germinar. E aí sim vocês possam viver do seu propósito. Lembrando que propósito é apenas a sua intenção de vida. Sem muito carnaval, sem muita filosofia. É você manifestar aquilo que você veio manifestar. É uma palmeira ser uma palmeira. É um beija-flor ser um beija-flor. É um leão ser um leão. Sem que eu tenha que olhar para o outro e querer ser igual ao outro. Eu preciso aceitar, reconhecer e assumir o lugar que eu vim assumir. Combinado? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês a clarear esse significado de propósito, que eu acho que muitas vezes fica muito cheio de alegorias, mas é fundamental para a gente realmente entender o sentido da vida. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem, para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vou deixar aqui no link, na descrição desse vídeo, o link do meu Instagram. Se você quiser entrar em contato comigo, fazer a sua análise corporal comportamental, que é uma abordagem, uma metodologia que eu aplico nos meus clientes, que vai ajudar você a entender para que você veio nesse mundo. Tá certo? Um grande beijo. Tchau!